Então, os países que respeitarem essa determinação da OMS vão aceitar a Coronavac, e os Estados Unidos, que é um dos principais pontos turísticos aí mundiais, vai aceitar. Na Europa é onde a gente tem um maior ponto de rejeição, mas especificamente por esse ponto que eu falei. Não se trata de eficiência da vacina. Não tem a ver com que vacina A ou vacina B são mais eficientes do que a Coronavac. Não. De volta com o Band Entrevista, já com mais um tema aqui com o Roberto James. Bom dia, Roberto. Vamos falar de viagem. Bom dia, Rodrigo. Malas prontas, malas arrumadas, agora é a hora de começar a se programar para viajar. Pois é, a gente trouxe aqui, Roberto, eu lembro muito no Band Entrevista, quando a gente veio falar dos sommeliers de vacina. Aquelas pessoas que escolhiam a vacina que queriam tomar, e a gente comentou que a vacina boa era vacina no braço, que essa escolha poderia prejudicar. E hoje a gente vê destinos, principalmente internacionais, que dizem, não, você só pode entrar aqui se você tiver tomado essa vacina ou aquela vacina. É um contraponto a tudo aquilo que a gente falou dos sommeliers de vacina? Pois é, Rodrigo, você levantou um ponto excelente. Poxa, a gente disse, toda a imprensa, na verdade, fez muita campanha a respeito disso, não escolha a vacina. E agora você depende do tipo de vacina, né, do laboratório que você tomou. Mas a bem da verdade é que, fora essas teorias de que os laboratórios fazem pressão sobre os governos, o mais importante é que a demanda por vacina global ainda é muito alta. E para que uma organização como a europeia aceite, por exemplo, a Coronavac, que é a que a gente tem mais, que está mais batendo, né? É uma das vacinas que foram mais utilizadas, principalmente aqui no Brasil no começo, e agora alguns países da Europa não estão aceitando, né? Mas para que esse processo seja feito, ele tem que partir do laboratório, é o laboratório que tem que ir no país, fazer todo o processo. E essa demanda por vacina global, os laboratórios estão dizendo, olha, se você não quer a minha vacina, tudo bem, não tem problema, eu vou atrás de quem queira. E eles não estão conseguindo nem atender, Rodrigo, a demanda daqueles que já aprovaram a sua vacina. Então, provavelmente, nos meses subsequentes, 2022, com um controle mais rigoroso, a gente vai ter os laboratórios, como por exemplo o da Coronavac, vai estar indo aos governos, fazendo o seu credenciamento, fazendo a sua aprovação junto a esses governos e aí, consequentemente, a liberação desses turistas. Até lá, então, quem tomou Coronavac, que é a que está tendo mais rejeição, que espere. Na verdade, não é que ela está tendo mais rejeição, tá? Por exemplo, os Estados Unidos, ele optou por aceitar todas que foram aprovadas pela OMS. A OMS aprovou a Coronavac. Então, os países que respeitarem essa determinação da OMS vão aceitar a Coronavac, e os Estados Unidos, que é um dos principais pontos turísticos aí mundiais, vai aceitar. Na Europa é onde a gente tem um maior ponto de rejeição, mas especificamente por esse ponto que eu falei. Não se trata de eficiência da vacina. Não tem a ver com que vacina A ou vacina B são mais eficientes do que a Coronavac. Não. Claro, é evidente que cada uma tem a sua receptividade, cada uma tem a sua imunidade, elas têm diferentes pontos, porém, é preciso entender que, por exemplo, a União Europeia, ela decidiu o seguinte, a entidade médica da União Europeia decidiu que somente aquelas que foram aprovadas ali por ela, e aí a Coronavac não está dentro desse ciclo. Porém, ela deixa aberto para os países essa escolha. Então, você tem como países como Áustria, como Suíça, como Portugal, que aceitam a Coronavac. A Espanha também, né? A Alemanha deu uma ré aí bem grande e voltou atrás no quesito da Coronavac, né? E foi muito estranho isso, né? Porque ela listou as vacinas, provavelmente seguiu essa linha da OMS e, de repente, por uma questão de lobby dos laboratórios ou por uma questão de erro ali, na hora de pegar o referencial de onde vai aceitar, queira ou não queira, a Alemanha é o principal país que é o responsável pela organização da União Europeia. Então, assim, ele tem uma responsabilidade muito forte junto à União Europeia. Então, se um país como a Alemanha deixa de seguir uma orientação da entidade médica da União Europeia, aí pode ser que fragilize aquele bloco. Então, acredito que foi mais por esse tipo de atitude do que simplesmente
porque a Coronavac não é uma boa vacina. Roberto, você fala que os laboratórios têm que buscar, têm que ir aos países, têm que tentar isso. Mas os países também têm interesse em receber o público externo, principalmente os países que atuam fortemente com o turismo ou com o comércio exterior. Exatamente, Rodrigo. Aí a gente vai chegar no seguinte ponto, no caso, por exemplo, da Europa. O que é o turismo europeu sem os chineses? Então, eu acredito que em um dado momento, nesse crescimento de demanda, eles não estão sentindo tanta falta. Porém, vai chegar um momento que a Europa inteira vai sentir falta dos turistas chineses. Então, assim, os chineses foram vacinados em grande parte por duas vacinas, que é a Sinopharm e a Coronavac. Então, assim, existe uma possibilidade muito grande da Europa, no início já de 2022 ou no finalzinho, aceitar a Coronavac. E a gente tem que lembrar também que agora, novembro, está começando o inverno lá. Então, a própria demanda de turismo nesse período de tempo ela é menor. Então, acho que os países ainda podem se utilizar desse artifício. O país tem que procurar. Acho que os países eles estavam desesperados por vacina, a maioria deles. Eles estão com um problema sério, que é eles não têm a cultura de se vacinar, então eles estão tendo um problema. Portugal, ele conseguiu chegar agora a 85% da população vacinada. Então, assim, não tem essa cultura de vacina que a gente tem e tem uma disponibilidade muito grande de vacinas lá, né? Então, eles conseguiram comprar uma boa quantidade de vacinas. Então, a gente vai ter esse maior dificultador, né? Os governos já estão mais tranquilos porque eles já adquiriram a quantidade de vacinas necessárias para imunizar a sua população. Aí agora, desde que cada laboratório saia buscando aí o seu mercado. E o Brasil? A gente está falando aí dos países que estão colocando aí os obstáculos para receber os turistas de acordo com a vacina. E aqui o Brasil, quais os critérios que o Brasil estabeleceu para receber o turista ou aquele que vem de outro país? Olha, infelizmente, Rodrigo, de forma oficial a gente não consegue encontrar nada assim muito bem explicativo. Vai depender dos estados, está dependendo do ministro do Turismo, que já indicou várias vezes que não vai exigir passaporte de vacina, não vai exigir vacinação, ou seja, vai deixar o turismo aberto. Cabe aos estados, aos municípios, criarem formas de controlar esse turismo de forma a evitar aglomerações, evitar que pessoas não vacinadas entrem em locais fechados. São Paulo e Rio estão bem à frente disso, inclusive Rio de Janeiro teve um problema que houve uma ação contra que derrubou o passaporte da vacina lá, o STF automaticamente, rapidamente agiu e aí voltou a funcionar. Ou seja, a ideia do governo brasileiro junto com os estados é premiar aqueles que se vacinaram, né, permitir que eles vão para a cidade, entrem nos bares, nos restaurantes mais tranquilamente e não punir o turista que não quis se vacinar, mas botar barreiras para que ele entenda que a vacinação é importante. Você falou aí da reabertura do turismo. Essa reabertura do turismo, sem a gente estar ainda 100% com a pandemia sanada, não é perigoso? Olha, é perigoso, Rodrigo, mas o maior perigo é a questão das variantes. A gente estava com muito receio da variante Delta, da Índia. Ela não se espalhou aqui pelo Brasil, porque não se faz os exames corretamente como deveria. Ela não trouxe tantas gravidades. A gente está vendo os índices de morte caindo por terra, porque os principais agentes que estão naquele ida para a escola, os jovens, os pais, a população economicamente ativa já está vacinada, basicamente, pelo menos com a primeira dose, uma grande parte. O Brasil atingiu mais de 100 milhões de brasileiros vacinados com a segunda dose. Então, assim, isso significa que a gente está evitando, não que o vírus circule, isso não vai acontecer nunca, o vírus vai ficar circulando, mas a gente evita os graus mais graves da doença, como a internação e como a possível morte. Então, a gente vai ter que aprender agora a conviver. Eu acredito que a decisão brasileira de continuar usando máscara tem incentivado a esse controle maior, ou seja, a evitar esse contágio mais pesado, porque depende muito também, Rodrigo, da carga viral que você pega, ou seja, a quantidade de vírus que você tem acesso. Então, a utilização das máscaras
é fundamental. Eu vim aqui durante todo o estudo, entrei no estudo de máscara, só tirei agora para a gente fazer essa gravação. Então, isso demonstra que evita que o vírus tenha uma circulação maior. Ô Roberto, e a dose de reforço? Você acha que com quem tomou a Coronavac que vai tomar outra, isso vai facilitar também para esse acesso que a gente tem falado aqui que está sendo restrito? Exatamente, vai sim nesse primeiro momento, mas não se preocupe, você que tomou a Coronavac pode ficar tranquilo que é uma vacina boa, uma vacina eficiente e ela vai ser aceita sim nos países. É só uma questão de tempo, tá? Olha, os Estados Unidos ainda vai abrir em novembro as fronteiras e ele já aceitou a Coronavac. Essa dose de reforço, eu acredito, os principais especialistas acreditam que ela vai ser eterna. A gente vai ter que sempre, provavelmente, quem se vacinou agora em 2021 e 2022 vai ter que tomar uma dose de reforço independente da idade. É como é hoje a H1N1, como é hoje a vacina, diversas vacinas de gripe que a gente tem por aí. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com o coronavírus. E eventos? A gente falou aí do turismo, o turismo de eventos também é muito forte e há essa preocupação. A gente aqui, trazendo bem para a nossa realidade aqui, já se anunciou a realização do Carnatal, só para vacinados, a gente já vê grandes shows acontecendo. Como é que é essa realização de eventos, no mesmo caso do turismo, sem a gente estar com esse esquema da pandemia sanado? Olha, a gente volta àquele ponto, né? Os cuidados devem ser tomados. A partir do momento que você faz um evento com apenas pessoas que tomaram a vacina, a capacidade de recebimento de carga viral, ela diminui bastante, porque o sistema imunológico das pessoas vai estar mais preparado para atingir o vírus. Então, por isso que é importante que você só vá para esses eventos se você realmente já tiver tomado a sua vacina. Você vai estar com um sistema imunológico muito forte. É impossível você fazer um show, como por exemplo, de cantores como o Xande, como o Wesley Safadão, e manter distanciamento. Não tem condições, isso não existe. Então, é importante que esse público que vá ser vacinado. Ô Roberto, e aqueles que não querem tomar a vacina? A gente hoje tem ainda esse público que não está tomando a vacina. E principalmente esse público é quem está gravando mais hoje nos hospitais, é quem ainda está indo para a UTI. Não existe hoje uma legislação que obrigue essa vacina. Esse público fica praticamente, adeus, eu faço se eu quiser. Como é isso? Você acha que isso é correto? Rodrigo, a gente entra naquele ponto sobre as liberdades individuais e sobre as coletivas, né? O nosso direito, ele termina quando começa o do outro. Então, eu acredito que os governos estaduais, municipais e o governo federal, ele tem que limitar, ele não pode realmente obrigar aquelas pessoas a tomarem a vacina. Mas ele pode sim limitar a circulação, ele pode sim, a mesma máxima do cigarro, por exemplo, né? Olha, eu quero fumar, eu tenho direito de fumar, mas você não vai fumar aqui nesse ambiente fechado, aqui é proibido. Então, esse tipo de limitação não é punição, isso é uma limitação, eu acho que ele é bastante importante. Agora, tem que investir também massivamente no processo educacional, tentar tirar um pouco a política de lado. Eu acredito que se o governo federal, como um todo, fosse a favor da vacina, hoje a gente teria um grau muito menor de pessoas rejeitando a vacina. Então, infelizmente, até 2022 a gente vai ter que conviver com esse tipo de atitude. E muito mais gente vacinada. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. Acompanha lá, Roberto, no canal do RJ, no YouTube, no Instagram, que tem mais temas para você.